Estudo 62. O egoísmo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 12. O objetivo desse estudo é nos esclarecermos a respeito dos males que o egoísmo acarreta, alertando-nos quanto à necessidade de substituir essa prática pela vivência da caridade e da fraternidade. Allan Kardec colocou no item 12 do Evangelho, que trata sobre o egoísmo, uma mensagem de Pascoal recebida em Sens no ano de 1862. Ele diz o seguinte: se houvesse amor entre os homens, a caridade seria melhor praticada. Mas para isso seria preciso que vos esforçasseis no sentido de libertar os vossos corações dessa couraça, a fim de ficardes mais sensíveis ao sofrimento do próximo. A indiferença mata todos os bons sentimentos. O Cristo atendia a todos. Qualquer um que a ele se dirigisse era sempre atendido. A mulher adúltera ou o criminoso eram igualmente socorridos. Ele nunca temia que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Quando, então, o tomareis como um modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria. Ele fugiria envergonhado e se esconderia, pois se encontraria deslocado em toda a parte. O mal, então, desapareceria. Ficai bem convencidos disso. Começai dando exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos. Esforçai-vos para não vos preocupar com aqueles que vos desprezam. Deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, pois a cada dia, em seu reino, ele separa o joio do trigo. O egoísmo é o sentimento oposto da caridade. Sem a caridade não haverá paz na sociedade. E digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, haverá sempre uma corrida favorável ao espertalhão, uma luta de interesses em que são pisoteadas as mais santas afeições, em que nem sequer os laços sagrados da família são respeitados. Vamos refletir sobre esse tema que lemos agora. O que impede a prática da caridade pelos homens é o egoísmo, que enclausura as pessoas em si mesmas, privando-as de se relacionar fraternalmente com o próximo. O egoísmo é a negação da caridade. Sem a caridade não haverá descanso nem segurança para a sociedade humana, foi o que Pascoal disse. Então, o que é necessário para que a caridade seja melhor praticada na face da terra? É necessário que os homens se amem com mútuo amor, pois só o amor torna os corações sensíveis aos sofrimentos alheios. Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. Foi o que Pascoal disse, não é? E o mal desaparecerá um dia da terra? Será? Certamente que sim. Quando os homens melhor compreenderem as lições e os exemplos do Cristo e se compenetrarem da sua verdadeira função como cristãos, o mal, então, desaparecerá da terra, dando lugar à caridade. O Cristo jamais se excusava, diz Pascoal. Não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. De que forma, então, podemos contribuir para a implantação do amor e a consequente destruição do egoísmo na face da terra? Começando por dar o exemplo, como fez Jesus, sendo caridoso para com todos,
fazendo todo o bem que pudermos, inclusive aqueles que nos olham com desdém, tornando-nos, enfim, mais sensíveis às necessidades e aos sofrimentos alheios. Compreendendo o efeito danoso do egoísmo, iniciamos o nosso processo de reforma íntima, colaborando eficazmente para a melhoria da humanidade. A ingratidão das pessoas não será um obstáculo à boa ação? Não. A nós compete unicamente fazer o bem, não importa a quem. A Deus, que sabe o que vai em nosso íntimo, fica o encargo de fazer toda a justiça. Jesus, ao nos dar a receita do amor, não estabeleceu limites nem condições para a sua prática. Fica então uma pergunta: será que nós sabemos qual o maior obstáculo que encontramos para a destruição do egoísmo em nós? E a resposta é óbvia: nossos interesses e caprichos, que erradamente sempre colocamos acima dos do próximo. A satisfação desses interesses e caprichos ainda nos impede de reconhecer em nossos semelhantes criaturas que, como nós, aspiram à mesma felicidade. Então, como impedir que os nossos interesses e caprichos falem mais alto? Através do esforço próprio, muita coragem, e tendo a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas, aprenderemos então a dividir o que temos com os nossos semelhantes. Ninguém vive para si. Nós vivemos para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos ideais. Então, chegamos à seguinte conclusão: Deus nos criou para a felicidade, fruto do relacionamento fraterno com o nosso próximo. O egoísmo faz com que nos enclausuremos em nós mesmos, privando-nos dessa bênção. E assim, meus irmãos, nós terminamos esse pequeno estudo de hoje, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, nosso amigo incondicional de todas as horas, e aos bons espíritos, pela oportunidade que estamos tendo de estudarmos o Evangelho, de estudarmos a doutrina espírita, que nos consola, que nos orienta. Então, a todos eu desejo muita paz e que sejamos fortalecidos cada vez mais em nossa fé através do estudo e da prática do Evangelho de Jesus. Que assim seja.